Olá, mais um episódio do nosso OCCast, o podcast Portal Correio. Hoje vamos tratar a respeito dessas tratativas envolvendo os servidores municipais e a Prefeitura de Cachoeira do Sul, pois tivemos mais uma reunião envolvendo o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, e uma comissão representativa dos servidores municipais. O assunto principal, a questão de benefícios e reajuste de salários, pois no fim das contas o que tem como conclusão dessa reunião é que continua praticamente no mesmo patamar, no mesmo cenário em relação àquele reajuste de 4,77% e também a votação em regime de urgência na Câmara de Vereadores, enfim, o mesmo tipo de alinhamento que já se tinha antes. A comissão se retirou então da reunião, foi recebida pelo prefeito, é verdade, conversou com o prefeito, mas no fim das contas se terminou com a argumentação do prefeito explicando as razões para o índice de 4,77% e as outras questões envolvendo também, além do reajuste salarial, a questão dos benefícios, enfim. A comissão tinha algumas das propostas, por exemplo, a da Sincasul, do congelamento de salários de prefeito, vice-secretários municipais, e que a partir disso se pudesse ter um outro tipo de proposta para os servidores. O fato é que, do jeito que começou a reunião, terminou. Ou seja, não se tem um cenário novo. Nesse diálogo aberto, se permaneceu da forma como já estava. É claro que isso trouxe decepção, um clima desfavorável na visão dos representantes servidores, porque por mais que se tivesse algum tipo de argumentação, por mais que se colocassem dados, sugestões, se terminou da mesma forma como começou. Isso, obviamente, acaba reverberando, né, porque estamos falando da classe dos servidores municipais. A gente volta e meia fala disso, que se a prefeitura segue firme e forte, apesar de todas as dificuldades, os desafios que tem, e isso já vem de algum tempo, é em função do trabalho árduo, permanente, da entrega dos servidores, para que possam oferecer o atendimento da melhor forma que for possível para a população. Repito, apesar de tantos desafios e obstáculos que são impostos aos mesmos servidores. É óbvio que é uma relação prefeitura-servidor em que a gestão fica muito atenta, entende a importância fundamental, primordial e reconhece isso dos servidores, já disse isso várias vezes o próprio prefeito Leandro Balardim, mas sim, ficou aquela sensação por parte dos servidores de que a reunião teve pouca utilidade. Afinal de contas, do que serve uma reunião em que o cenário ao fim dela é exatamente o mesmo do cenário do início? Nada. Então foi essa impressão que se teve dessa reunião, que não serviu para coisa alguma. Serviu. Fica fomentando essa aura de prefeitura aberta ao diálogo com as diversas classes, inclusive a dos servidores municipais. Então essa aura de diálogo aberto permanece. Pode não ter tido o resultado que os servidores pretendiam, essa comissão pretendia, mas a prefeitura, isso é um fato, abriu-se para conversar com os servidores mais uma vez. A pergunta que fica também é que se em algum momento houve a possibilidade real do resultado da reunião ou das reuniões que já foram realizadas, poder esse resultado ser outro senão o que aconteceu, senão o que foi dito pela prefeitura. Se tivessem sido apresentados argumentos cada vez mais robustos, ao ponto de se mudar o próprio cenário por parte dos servidores, o resultado seria outro?
Ou ao contrário, se a prefeitura tivesse apresentado argumentos também poderosos, fortes, os servidores estariam mais confortados em relação ao que foi apresentado, que foi mostrado, que deve acontecer. Enfim, é só um questionamento. Se em algum momento o resultado poderia ter sido outro, senão o que aconteceu, dependendo dos argumentos apresentados em reunião, ou se de fato que as reuniões até aqui realizadas nada mais são do que apresentações e antecipações dos resultados já pretendidos anteriormente. Esse é o nosso episódio de hoje do OCCast, o podcast Portal Correio, agradecendo muito a sua participação. Mande aqui para a gente a sua opinião e já convidando que você esteja conosco também no nosso próximo episódio. A você, muito obrigado e até a próxima.